Salve, salve Maria, sou servo missionário Roberto. Vamos mais um estudo em Marcos 9. Olha só que interessante. 9, 38 e 40. Ó. A gente vê Mateus 16, 18 sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Efésios 2, 20, edificados o fundamento dos apóstolos e profeta tanto por pedra de ângulo Cristo. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da Verdade, torna a igreja pública, que Cristo fundou, gerou lá na cruz, que é a sua esposa, certo? Olha só que a Bíblia vai nos ensinar, Efésios 3,10, a divina diversidade de sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Constituiu primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios 12, 28. Que tem o pastoreio, João do 21, do 15 ao 17. Olha só, e Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste essa igreja. Que Espírito Santo? Espírito da Verdade, que desceu ali em Atos Apóstolos 2, em João 16, 3 ali. Vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo falarão através de você. Olha só que interessante. Marcos 9, ou Lucas 9, 48 e 50, é o mesmo texto. Olha só. João disse-lhe, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônio em teu nome, e lhe proibimos. Olha só. João viu pessoas pregando a palavra, expulsando os demônios em seu nome, mas não segue, mas não são do nosso. Mas está pregando a palavra, pregando Jesus crucificado, expulsando os demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Cristo veio nos ensinar. Serve para essa realidade desses protestantes. Olha só. Quando você vê um protestante pregando, anunciando a palavra, o reino de Deus, sem degrinir a igreja, sem perseguir a igreja, sim, vem de Deus. Que o Espírito Santo jamais vai falar mal da esposa do Senhor. O Espírito Santo jamais falará mal da igreja que ele mesmo próprio assiste e inspira as pessoas. Que Atos Apóstolos 2 ali, 42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Então, olha só que interessante, Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome, em seguida posso falar mal de mim. Olha só. Você vê esses milagres, esses prodígios nessas igrejas, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas são ministros que não seguem. São pessoas que estão expulsando o demônio, mas não é do nosso ministério. Olha o que isso fala. Pois, quem não é contra nós é o nosso favor. Olha só. Você vê a maioria dos protestantes, a maioria, esses doutores, esses mestres, eles pregam a palavra, mas é contra a igreja. Não é do nosso. Estão declinindo a igreja. É inválido, porque, olha só, que isso deixa bem claro em Marcos 9,40. Pois quem não é contra nós é o nosso favor. Aqueles que não é contra o magistério, a doutrina ali, que Atos Apóstolos 2,42, desce o Espírito Santo, é a favor a nós. Quem são esses a favor a nós? Quem está em comunhão com o pastoreio. João do 21, do 15, 17. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Respondeu-lhe, Senhor, sabe tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. Então, a gente já vemos um pastoreio. Em Atos Apóstolos 2, vemos os apóstolos que ele escolheu, os apóstolos 1 e 2. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Primeiro pregar é Pedro. Tem uma doutrina dos Apóstolos 42. Para você entender. Então, em Atos Apóstolos 2,47, eu louvava a Deus, 2,47, que ativava esse partido do povo, todo o povo. E o Senhor Carolino estava outros que estavam a caminho da salvação. Então, você tem que ser a favor dessa igreja. Você tem que amar essa igreja. Para não ter caminhada em vão. Porque essa igreja, ela é coluna sustentáculo da verdade. Porque Cristo, Efésios, olha só, 5, 25 ao 27, ó. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra,
para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só. O que você vê são pessoas que auto se enviou, segundo Coríntios 11:4, pessoas inspiradas pelo outro espírito, que não é a favor da igreja, é contra a igreja, tanto que eles rejeitaram o magistério, rejeitaram a igreja, rejeitaram a tradição, rejeitaram os fundamentos dos apóstolos e foram fundar outro Jesus diferente. Pregava outro Jesus diferente, segundo Coríntios 4. Em Gálatas 1:7, não há dois evangelhos, só apenas pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo, porque não são a favor, são contra. Aqueles que é a favor, é válido a sua pregação. Aqueles que é contra, é negativo, é inválido, porque muitos, Mateus 7, nem todo mundo que faz milagres e prodígios é de Deus, cara. O próprio Satanás, ele opera milagres e prodígios. O próprio Satanás, ele prega a palavra. O próprio Satanás, ele funda a igreja. Mateus 4, Lucas 4, ou Mateus 24. Ou 2 Coríntios 11, 3 e 4. 2 Coríntios 11, 12 ao 15. Olha só que interessante. Mateus 7, você pegar aqui 21, ó. 20, ó. Pelo seu fruto os conhecereis, ó. Qual são o fruto dessas igrejas vindas de homens? Prosperidade. Que não é o evangelho que Cristo pregou e ensinou seus apóstolos. Aquele que não é contra mim é a favor. Que interessante. Então, o magistério é esposa do Senhor. Porque Deus enviou Cristo e Cristo rogou ao Pai para enviar o Paráclito. Ambos têm um envio. E esse Paráclito desce ali aos apóstolos 2, sobre os apóstolos que eles escolheram, sobre a sua igreja. Quem é contra essa igreja? Ou quem é a favor? Para você ser a favor, você tem que ser membro dessa igreja. Amar essa igreja. Dar a vida para como os apóstolos deram essa vida a vida para edificar essa igreja. Olha só. Mateus 7, ó. Nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E no entretanto eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operário maus. Olha só que interessante. Mateus 23, 3. Olha só que interessante. 23, 1. Dirigindo-se então Jesus à multidão e os seus discípulos, disse-lhe, os escribas e os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que ele vos diz, mas não façai como eles, pois dizer que não façam. Ata fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarrega os ombros dos homens, mas não querem movê-los, sequer com o dedo. Faze todas as suas ações para ser visto pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gosto dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gosto de ser saudados nas praças públicas e de ser chamado Rabi pelos homens. Olha só, cara. Olha só, cara. Você vê aqueles pastores gritando, berrando, pregando contra a igreja, degrinindo, batendo na Bíblia. Não faz aí que eles fazem isso. Olha só que interessante. É simples, cara. O falso profeta é simples. Ele quer ser conhecido. Ele quer o primeiro lugares. Eles fundam as igrejas. Eles fazem de tudo, cara, para te enganar, para te seduzir. Por isso que Cristo fez, 2 Coríntios 3, 6. Os apóstolos são os ministros da nova aliança, para você não cair nesse conto de fada, nessas feitiçarias, nessa cartomancia, nessa prostituição judaica, farisaica, nesses fundamentos de homens, nessas doutrinas de homens. Mateus 12 aqui, que isso fala toda a divisão, ou Lucas 11. É só,
12, 25. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Olha só, cara. Por quê, cara? Em Lucas 9, (9, 49). João tomou a palavra e disse: mestre, vimos um homem que expelia demônio em teu nome, e nós não proibimos, porque não é de nosso. Mas Jesus disse: não o proibais, porque o que não é contra vós é o vosso favor. Olha só, você vê esses pastores expulsando os demônios, operando milagres e prodígios, etc. Não degrinindo a igreja, a favor da igreja. Meu irmão, não tem como, cara. O protestantismo ali, segundo Coríntios 11, 4, irão surgir pessoas pregando outro Jesus diferente, que não é a favor dessa igreja, cara. Não é do nosso. Qual é o nosso papel, cara? Anunciar a verdade. Vinda do magistério, a tradição do magistério, quem foi confiado, os sucessores dos apóstolos são os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, Pedro. Catecismo, parágrafo 95. Então, é simples, cara, não tem como. Essas divisões irão perseguir a igreja, jamais será a favor da igreja. Aqui vimos uma raridade, pessoas expelindo o demônio, expulsando o demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não tinha ainda um ministério apostolado. Aqui Cristo está capacitando os seus discípulos. Tanto que o discípulo amado não entende. Sim, ouviam pessoas pregar a palavra e expulsar o demônio em seu nome. E nós não proibimos. Não proibir, deixai. Porque eles não são contra mim. É a favor. Está ajudando a obra. Está ajudando a edificar a igreja. Mas não são do nosso. Mas estão pregando a palavra. Não estão degrinindo a igreja. Porque a igreja ainda nem se tornou pública, cara. Se você for pegar aqui, ó, Mateus. Tanto Mateus 9, ó. A profecia é mais lá para frente. Mateus 16, ó. Agora, depois que Atos dos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo ali sobre a igreja, agora sim tem ministro apto na nossa aliança. Que tem um envio. Olha só. A profecia é muito antes, Mateus 16, ó. Ó, Marcos 9 também, ó. É Marcos 9, ó. Marcos 9. Aqui, ó. A profecia se concretizou ali em Atos Apóstolos 2. O pastoreio de Pedro se concretizou ali em Atos Apóstolos 2. A profecia ali em Mateus 16, 16. Não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Se aconteceu ali em Atos Apóstolos 2 ali, 14, quando desce o Espírito Santo ali, o Espírito Santo inspira aquelas pessoas que, os apóstolos que são ministros da nova aliança, pô. Então, Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Quem amar essa igreja, quem não for contra essa igreja, é a favor a Cristo, é a favor do reino de Deus, é a favor da pregação dos apóstolos, é a favor da sua esposa. Você vê esses pastores, Rodrigo Mocelin, Rodrigo Silva, Sila Malafaia, Agenor Duque, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, essa classe de apóstolo, essa classe de bispo, todos é contra a igreja. Aquele que é contra a igreja é contra Cristo, porque Cristo enviou a sua igreja, Cristo deixou a sua igreja. E ainda mais, rogou ao Pai para descer o Paráclito. E o Paráclito assiste essa igreja. Então, quem denigra essa igreja está degrinindo Mateus, desprezando ainda Mateus 12, para finalizar o vídeo, 12, 32, ó. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Por quê? Mateus 28, lá no finalzinho, ó, você vai entender, ó. 20, ó. Ensinar e observar tudo. O quê? Vou ensinar e observar tudo pelo magistério. Porque o magistério é a coluna sustentável da verdade. A divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. 1 Mateus, coluna sustentável da verdade. Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria será conhecida, a sabedoria divina será conhecida pela igreja. Que igreja? Olha só.
Ensinar e observar tudo. Que vos prescrevi, eis que estou convosco todo dia, até o fim do mundo, ó. Olha o perigo aqui, cara. A igreja católica é a Babilônia. Não, a igreja católica é a prostituta. Não. Toma cuidado. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto.